Já está. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Acho que está aqui também a senhora para entrar. Faça o favor. Boa tarde. Desculpa. Não. Seja bem-vindo. Ao contrário dos presentes, pela primeira vez, a Lúcia é recordista da senhora. Até me admira que ela é pontualíssima. Hoje não sei o que aconteceu, mas é raro faltar a uma das 80 sessões que fazemos por ano. Mais lenta. Muito bem. Veio muito ao ar. Bem, então muito boa tarde a todos. Deixem-me começar por lhe dar nota de como é que nós chegamos aqui a esta sessão hoje. Bem, nós chegamos aqui a esta sessão hoje, naturalmente com a Unicef, na pessoa do Rui Vaz Pinto, que nos abriu as portas e acarinhou esta ideia que tivemos a oportunidade de falar ambos, no sentido de podermos fazer aqui neste espaço cultural de referência no Porto uma pequenina sessão de homenagem à figura do Geraldo Loncourt, que há uma semana atrás assinalou-se os 6 anos do seu falecimento. O Geraldo Loncourt é conhecido de muitos de nós, sobretudo conhecido como sendo o fotógrafo que imortalizou a história da imigração portuguesa para a França nos anos 60 e 70. Ainda que tenha também uma parte do seu espólio, e vou já mostrar-lhes, ligada a outro episódio fundamental da história portuguesa, designadamente os primeiros dias de liberdade em Portugal. O livro que aqui é reapresentado hoje, que o Rui estava aqui a falar, que é este, O Olhar de Compromisso, é um livro que foi já realizado há sensivelmente 10 anos. Portanto, é um livro que foi concebido e realizado em 2015. Chegou a ser apresentado aqui no Porto com a presença do Geraldo Loncourt. Alguns dos que aqui estão estiveram lá. A Teresa esteve, a Dona Constância também esteve lá. Nós ainda tínhamos alguns exemplares e o Rui é que, quando eu disse, fizemos inclusivamente um livro na altura, eu disse, isto na altura escapou-me, nem tive conhecimento, se era fantástico se houvesse mais alguns exemplares, até colocá-los aqui na livraria. Pronto, eu, entretanto, mandei-lhe as provas por PDF, até para ele poder ter a noção, e ele ficou deslumbrado com a obra. Aliás, chegamos a dar na semana passada uma entrevista para a RDP Internacional, onde abordamos o livro, e ele falou, inclusivamente, usou essa expressão que as lágrimas e este episódio da infância da aldeia. E, portanto, o livro está praticamente esgotado. Eu tinha em casa 2 dezenas de exemplares, geralmente aqueles que um outro amigo às vezes não vai pedindo, e eu só vou levar esses para a Unicef, ficam na Unicef, e, portanto, quem porventura tiver interesse poderá assim adquirir aí a obra. Estamos a falar de uma obra que na altura teve uma tiragem de mais de 3 mil exemplares. Mas aquilo que nos traz hoje cá, e a mim em particular, enquanto pessoa que conheceu de perto o Geraldo Loncourt, que era amigo do Geraldo Loncourt e que realizou com ele 2 livros, a minha ideia, sobretudo hoje estar aqui convosco, estar aqui na Unicef, é fazer uma conferência de homenagem, homenagear a figura do Geraldo Loncourt. E para fazer isso eu resolvi aqui trazer um PowerPoint para vos mostrar o contributo e a importância desta figura do Geraldo Loncourt e quem foi o Geraldo Loncourt. Bem, o Geraldo Loncourt nasceu em 1926, portanto ele faleceu em 2018. Ele era natural do Haiti. Um homem desde muito cedo, na sua adolescência, comprometido com os ideais da liberdade, do humanismo. Um homem que sempre lidou muito mal com a injustiça, muito cedo envolvido em movimentos sociais e políticos no Haiti. Por via disso, pagou caro com perseguições e, portanto, acabou já nesse período, ali por volta dos anos 40, de se exilar em França. E em França, mais concretamente em Paris, já onde passou a viver e a trabalhar, iniciou nesse período, a partir dos anos 40, 50, um percurso de fotojornalista, de trabalho muito ligado a publicações de sindicatos, a jornais de conotação de esquerda, mas sobretudo muito utilizando a fotografia como uma arma de alerta e de denúncia social.
E é nesse sentido que ele, não sendo um militante comunista, mas partilhando ou comungando muito de alguns ideais e princípios do comunismo, vai, sobretudo por via do sindicalismo, vai encetar uma ligação aos imigrantes portugueses que vão começar a chegar em força à França nos anos 60. Deixem-me só dar-lhes nota que este é o Gerald Bloncourt, que está aqui do lado direito. Eu tive o prazer de conhecer o Gerald Bloncourt e foi por isso que eu coloquei aqui estas fotos. Em 2009, portanto foi o ano em que o conheci pela primeira vez, perto de Paris, em Viroflay, quando então a Associação Cultural Franco-Portuguesa de Viroflay, que fica muito perto de Versalhes, convidou o município de Faf, onde eu sou natural, aliás estão aqui alguns conterrâneos aqui do nosso concelho, do Baixo Minho, convidou o Presidente da Câmara, que se encontra ali também ao centro da fotografia, com quem eu trabalhava como assessor, para fazermos a apresentação do projeto do Museu das Migrações das Comunidades, sediado em Faf, junto à comunidade portuguesa em França, em particular nesta associação que nos dias 7 e 8 de março de 2009 estava a organizar uma semana cultural e, portanto, nós deslocamos-nos a Viroflay para falar do museu, e nessa altura estava lá o Gerald Bloncourt com uma pequena exposição, também integrada na semana cultural, que ficou muito fascinado, interessado, gostou muito do projeto do Museu das Migrações das Comunidades e no final da ação convidou-nos para ir jantar com ele a Paris e doou todo o seu espólio fotográfico, que nós vamos já ver, ligado à imigração portuguesa ao museu. Neste momento em Portugal, somos o único, aliás, no Portugal e no mundo, somos o único museu que temos as fotografias originais do Gerald Bloncourt ligadas à imigração. E foi a partir daí que eu estabeleci uma relação de amizade com ele, que me levou, inclusivamente, a ser visita frequente de casa dele em Paris, e foi por via dessa ligação que lhe lancei na altura, pouco tempo depois, um convite, desafio de vamos pegar no seu trabalho fotográfico, que ainda não era muito conhecido do público em geral, e vamos realizar, se concordar, uma obra para o divulgar, para o levar ao conhecimento do público em geral. E é assim que surgiu o livro Gerald Bloncourt, O Olhar de Compromisso. O Olhar de Compromisso é uma expressão que fui buscar precisamente a ele, Gerald Bloncourt, que dizia sempre que a primeira coisa que o impressionou nos portugueses em França, e portanto só para fazer aqui um pequeno contexto para vocês perceberem, qual é a ligação do Gerald Bloncourt aos imigrantes portugueses. O tal fotojornalista dos anos 40 e 50 em Paris, a partir dos anos 50, designadamente a partir de 54, ele tem o condão, por via dos trabalhos que fazia para as revistas, sobretudo de sindicatos franceses, de começar a fotografar nos bidonvilles, primeiramente em Saint-Denis, também em Champigny, a chegada dos primeiros imigrantes portugueses à França. E, portanto, ele tem o condão de ter retratado e fotografado a imigração a salto dos portugueses dos anos 60 e 70 em Paris. E ficou extremamente impressionado, são imigrantes portugueses, e já alguns com os filhos, que entretanto as famílias que foram ao seu encontro, ele ficou extremamente impressionado como é que, recordando-se ele e, portanto, indo buscar as palavras dele, então, como ele designava, como é que os descendentes dos filhos dos grandes descobridores, porque ele na escola primária no Haiti tinha aprendido, enfim, como aprendemos todos, que os portugueses tinham sido os grandes descobridores do mundo, não é? Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, e, portanto, ele olhava para os imigrantes portugueses dos anos 50 e 60 em França como os filhos dos grandes descobridores do mundo. E, portanto, o título do livro, O Olhar de Compromisso com os Filhos dos Grandes Descobridores, é o olhar de compromisso com os imigrantes portugueses. E, portanto, é aqui que começa a sua profunda ligação e este trabalho valiosíssimo que o Gerald Bloncourt, de facto, retratou. As fotografias icónicas do Gerald Bloncourt,
que são estas fotografias, o primeiro contato que ele foi estabelecer nos anos 50, 60, 70, com os imigrantes portugueses que começavam a chegar em força a Paris. Vamos o contexto do país, não é? Portanto, estamos em plena ditadura, em pleno Estado Novo, um país profundamente marcado pela pobreza, pela miséria, pelas dificuldades, pelo analfabetismo, que a partir do início dos anos 60 ainda assiste ao início da Guerra Colonial, a partir de 1961, e portanto a procura de melhores condições de vida e, por outro lado, milhares de jovens portugueses em fuga ao serviço militar ou para não serem incorporados para a Guerra Colonial levaram e concorreram para que entre 1954 e 1974 mais de 1 milhão de portugueses tenham emigrado a salto, de forma clandestina, além do Pirineu, para o centro da Europa, em particular para o grande destino da imigração portuguesa, a França. O grande destino da imigração portuguesa continental, porque neste período dos anos 60 o grande destino da imigração portuguesa açoriana será os Estados Unidos, será o Canadá, mas nós, nesta perspectiva mais continental, de facto a França teve aqui um papel central. Bem, os portugueses que chegam à França, a França precisa de muita mão de obra para a reconstrução do pós-guerra, não há condições. Um pouco um paralelismo como nos dias de hoje, quando nós hoje, que somos um país tradicional de imigrantes, temos hoje imensos imigrantes que procuram o nosso país para aqui começarem o seu trajeto de vida e o seu percurso de vida. Não há condições, não tinham condições de habitação, não tinham parque habitacional para acolher a mão de obra que necessitavam para o seu esforço de reconstrução. Não tendo sido a experiência habitacional da maioria dos imigrantes portugueses, uma parte significativa dos imigrantes portugueses dos anos 60 e 70 passarão pelos bidonvilles, pelos bairros de lata parisienses construídos junto às obras de construção civil onde vão trabalhar. Saint-Denis, Champigny, que albergou milhares de portugueses, de facto marcou muito aquilo que foi este primeiro contacto, estas primeiras experiências de trabalho dos imigrantes portugueses em França. Estamos a falar de verdadeiros bairros de lata, sem saneamento, sem água canalizada, sem eletricidade. Aliás, as fotografias falam por si. Para quem não estudou francês, a geração nova, bidonville, feita com as latas dos bidons. Claro. Cidade com as latas dos bidons. Isto são imigrantes portugueses, de facto, que impressionou muito o Geraldo Loncourt, de facto, a esta dureza de vida e como é que eles sujeitavam a estas condições de vida. Aliás, o eles sujeitarem a estas condições de vida é que levou, e cá está, portanto, imigrantes portugueses na construção civil em França, precisamente nesta altura, é que vai levar, este é um episódio muito interessante, já agora um destaque, esta fotografia da menina com a boneca é das fotos mais conhecidas do Geraldo Loncourt, foi captada em 1969 em Saint-Denis, portanto no outro bidonville da região parisiense. Esta menina, a Maria da Conceição Tina Melhorado, tinha nesse ano chegado à França com a sua mãe a salto ao encontro do pai, que já tinha dado o salto 2 anos antes, e o pai tinha-lhe prometido, ou a mãe tinha-lhe prometido, quando chegassem ao encontro do pai, que lhe ofereceria uma boneca. O Geraldo Loncourt fotografou a Maria da Conceição Tina, portanto, aqui com ela em criança, neste bidonville em 1969. Em 2011, o Geraldo Loncourt faz das suas primeiras exposições em Portugal a convite da Fundação Berardo, em Lisboa. Há uma pequena seleção de fotos do seu espólio, entre elas esta que ficou em exposição, e há uma pessoa que reconheceu nesta fotografia a Maria da Conceição Tina Melhorado, entrou em contato com ela
e que lhe disse que assistisse a uma exposição em Lisboa e tenho quase a certeza que és tu que estás na fotografia. E, portanto, de facto era, ela reconheceu-se, depois colocaram-me em contacto com o Geraldo Loncourt e, portanto, quase meio século depois, o Geraldo Loncourt reconheceu ou reencontrou novamente a Maria da Conceição tinha melhorado, e inclusive o jornal O Público fez uma peça jornalística sobre isso, e aquela fotografia que ali está é já da reportagem do Público sobre a Conceição Tina Melhorado, a menina da boneca do Geraldo Loncourt. Este aqui já é Nanterre, nos anos 70, portanto o Geraldo Loncourt captou durante 3 décadas, escreveu com luz a vida dos imigrantes portugueses em França. Aqui um aspecto também interessante, que é a Torre de Montparnasse em construção, é um dos símbolos de Paris, de França, e que teve na sua construção, na sua edificação, mão de obra portuguesa e imigrantes portugueses. Todas aquelas legendas que vocês estão a ver ali a amarelo são legendas que foram realizadas pelo Geraldo Loncourt. Portanto, são tudo legendas que foram escritas por ele e que compõem a obra, o livro O Olhar do Compromisso. O Geraldo Loncourt ficou de tal forma impressionado sobre o que é que estava a motivar e a levar os imigrantes portugueses a fazer essa trajetória em direção à França e a sujeitarem-se àqueles trabalhos, que resolveu também vir a Portugal nos anos 60, procurar conhecer em loco as causas, as razões, e inclusive fez com alguns imigrantes a passagem de assalto além de Pirineus. Portanto, estamos a falar de uma imigração ilegal, assalto, carregada de riscos, porque era preciso passar a fronteira de Portugal para a Espanha, Espanha via Pirineus para a França. O risco de poder ser preso ainda em Portugal pela PID ou pela GNR, em Espanha, e depois o risco da travessia fazer-se sobretudo à noite, na escuridão, onde os episódios de acidentes e de mortes avultam. E, portanto, não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo que é hoje a imigração, com a viagem, com a mobilidade dos dias de hoje, e, portanto, é de facto uma história marcada de lágrimas, de dor, de sofrimento, de dificuldades, que por causa de tudo isso, até há poucos anos atrás, estava muito no fundo do baú das memórias dos nossos imigrantes. Porque muitos deles tinham vergonha, de certa forma, em querer falar, recordar destes episódios, deste sofrimento. Mas a verdade é que, e um bocadinho o contributo deste livro, mas agora também a distância, o tempo, leva a que estes exemplos de vida sejam também muito valorizados naquilo, sobretudo para as novas gerações. Porque muitos destes que nós vimos aqui, não é? A verdade é que hoje em França são grandes empresários, grandes dirigentes associativos, não é? E, portanto, há toda uma lição de vida aqui que, de facto, pode e deve ser valorizada. O Geraldo Loncourt fotografou depois também aquilo que era a viagem também de comboio, sobretudo já de Andaia para Paris, para a gare de Austerlitz, onde ele também fez um conjunto de fotografias icónicas, como estas que aqui se encontram. É o caso desta, que ele chamava de a chegada à estação de Austerlitz, a casa às portas, a famosa mala de cartão, cantada pela Linda Sousa, que também faleceu ainda há pouco tempo, não é? E que, de facto, a música era o hino a este período. Aliás, ela passou pelo Bidonville, ela também cantou o Bidonville, e ela viveu inicialmente num Bidonville. E cá está, de facto, como o Geraldo Loncourt marcou e retratou todo este período. O Geraldo Loncourt fez, nos anos 60, designadamente em 66, fez a sua primeira viagem a Portugal e visitou 3 cidades e fotografou nas 3 cidades. A primeira, Lisboa, é para onde ele vem de avião, e em Lisboa ainda fotografou ali na cadeia do Aljube, no exterior, naturalmente,
e portanto procurou e compreendeu perfeitamente a falta de liberdade e o peso da polícia política, aliás, que andou sempre muito perto e a acompanhar muito de perto aquilo que ele andava a fazer. Aliás, ele conta que para levar estas fotografias consigo ele teve que esconder os rolos nas costas com fita cola e, portanto, com fita adesiva, aliás. E, portanto, e deixou uns rolos que já sabia que iam ser apanhados no aeroporto sem nada, portanto, e os que ele queria levar, ele levou-os aqui colados nas costas, mas já lhes vou contar o pormenor. Mas vou-vos fazer uma surpresa que se calhar não estavam a contar, pelo menos que não conhecem a obra. Estas em Lisboa, não é? Onde ele, no fundo, percebeu também que na própria capital portuguesa a miséria e a pobreza era precisamente aquela que acompanhava os portugueses em Paris. Aliás, veja-se Lisboa nos anos 60, os bidonvilles de Lisboa. Aliás, o Fernando Mariano Cardeira, que é outra obra que ali se encontra ao lado e que também apresentamos aqui há pouco tempo no livro, 2 anos depois vai fazer fotografias muito similares a estas, ali na freguesia de Alvalade, que compõem o livro dele. Portanto, o Geraldo Loncourt percebeu bem a miséria, as dificuldades e a pobreza, que era uma das principais motivações para o salto, para a imigração portuguesa. Esteve também no Porto, esta é que é a surpresa. Portanto, o Geraldo Loncourt veio ao Porto em 1966. Aliás, como vocês podem ver, o Geraldo Loncourt esteve aqui no Porto. Aliás, ele era um apaixonado pelo Porto e pelo Douro. Quando ele esteve aqui a apresentar-nos o livro, eu peço desculpa ao Rui, mas ele me levará a mal. O livro na altura foi apresentado na FNAC, que entretanto já fechou, aqui em Santa Catarina, não é? Infelizmente, não é? Podemos dizer isto, não é? Tudo o que são estes espaços de cultura que vão fechando, infelizmente. Só que eu abri, desculpe, uma Primark. Claro, uma Primark. Nunca mais lá tenho os pés naquele dia. Pois, com certeza. Enfim, Bem, são lá. vai-nos valendo a Unicef, que vai aqui mantendo as portas abertas, remando contra a maré. E, portanto, veio aqui ao Porto, onde também fotografou o cotidiano da cidade e onde também percebeu claramente aquilo que eram as dificuldades do dia-a-dia. Estas fotos são muito interessantes, são todas elas típicas aqui do Porto, e vejam como, de facto, ele se ligou muito aqui à cidade do Porto. Ele, quando veio cá, quando foi aqui à apresentação do livro, ele ficou cá 1 mês. Depois aproveitou e ainda foi passar 1 semana ou 2 ao Douro, esteve numa quinta no Douro, portanto ele tinha uma paixão, adorava o Porto, gostava muito das pessoas. Depois uma coisa que ele, mas já mais para o vinho, ele adorava vinho verde, e portanto, mas de facto as fotos aqui do Porto são muito também icónicas e retratam muito aqui a cidade nos anos 60. Onde de facto ele percebeu o fardo da cidade foi em Chaves. Foi a terceira cidade que ele fotografou profusamente. Esteve em Chaves também. Chaves, isso deve ser mais de Barroso. É a Croça. Estás a dizer por causa da Croça? Não. Do Capote. Do Capote, é a Croça. Ela por exemplo, em Faf havia aldeias. Ali da zona. Também se utilizava. Barroso. Sim. Também, por exemplo, em Arnozela, em Regadas, em Abuim. Portanto, toda essa zona do Baixo Minho que faz a ligação para trás dos montes era muito típico. A Croça. Um resguardo feito de palha, não é? Que era muito utilizado pelos pastores, não é? Da época. E, portanto, mas é aqui que ele percebe de facto aquilo que era o peso da ruralidade, as dificuldades. Na minha aldeia era com um saco do azoto grande que se dobrava-se ao meio e punha-se um capuz, fazia a mesma coisa e era assim, serapilha, era assim que se cortava o mato, etc. Estas casas. Ele de facto aqui tem um conjunto de fotos muito. Aquilo nesse caminho. Essa fotografia. E de facto ele aqui tem um conjunto de fotos muito expressivas. Uma parte muito curiosa que ainda vem aqui no livro, já agora só para lhes fazer um contexto,
e não querendo lhe estar a amassar muito, mas é muito interessante, porque quando nós, portanto, este livro que nos disse, portanto, aquilo que passei até aqui agora a mostrar-vos é, digamos assim, um conjunto de fotos selecionadas do tal espólio dele, que são 104 fotografias ligadas à imigração, aos imigrantes portugueses, incluindo as fotos que ele veio cá fazer a Portugal, não é? Portanto, tudo junto dão 104 fotografias que estão aqui no livro que realizamos. Não as coloquei aqui todas, como devem imaginar, porque senão tornaria a apresentação demasiado extensiva. Mas quando o livro foi concebido em 2015, as apresentações começaram no final de 2015, inícios de 2016, mas portanto, o livro foi começado a ser burilado, ali em 2013, 2014, fui a Paris várias vezes à casa dele, fomos trocando e-mails, informações, e portanto ele foi compilando as fotos, foi analisando, mas de repente, agora não precisando, mas ali por volta, na parte final de estarmos a esquematizar o livro, e ele disse, entretanto também tem aqui umas fotos, que eram estas, e eu, estas fugiam aqui muito ao núcleo temático, não é? Sim, mas estas aqui, diz ele, é que eu estive em Lisboa com o Álvaro Cunhal quando ele veio do exílio e se deu o 25 de Abril. Isso era uma coisa que, até então aquilo passava muito ao lado, porque sempre tinha estudado e analisado e conhecido o Geraldo Loncourt como sendo o fotógrafo da imigração portuguesa. Eu disse, não, também tenho aqui algumas fotos, e então ele explicou. Porque, portanto, quando só o 25 de Abril, em 1974, eu estou em Paris, eu tinha alguns contactos em núcleos de oposicionistas portugueses exilados portugueses, vários deles ligados ao Partido Comunista, e quando está o 25 de Abril, poucos dias depois, e eu agora já não conseguia precisar, mas há alguém do núcleo ligado ao Álvaro Cunhal que liga, que diz, olha, nós vamos regressar a Portugal, vamos de avião, se quiser nos acompanhar, pode vir connosco e vamos para Lisboa. Portanto, ele veio no avião, que a 30 de Abril de 1974 trouxe Álvaro Cunhal do exílio de Paris para Lisboa. O Mário Soares chegou 2 dias antes, 3, de comboio. O Álvaro Cunhal chega 2, 3 dias depois de avião. Chega de avião ao aeroporto de Lisboa com um núcleo, não é, de exilados políticos, também que o venha a acompanhar, e com o Geraldo Loncourt. Portanto, o Geraldo Loncourt fotografou a chegada do Álvaro Cunhal, porque vê-se aqui muito mal na foto, não é? O cabelo branco. Ele vinha no mesmo grupo, teve que se adiantar, não é? Mas vê-se ali o cabelo branco ali, não é? Portanto, ali, não é? Isto é ele já a discursar no aeroporto, não é? O Geraldo Loncourt a fotografar. O Geraldo Loncourt, entretanto, acompanha, não é? E fotografa ainda, portanto, estamos a falar de 5 dias depois, não é? 4 dias depois do 25 de Abril, a libertação de presos políticos, não é? Como estamos ali a ver. E fotografa depois, sobretudo, o 1º de maio de 1974, que foi, até aos dias de hoje, é designada como a maior popular portuguesa. Mais de 1 milhão de pessoas, não é? Vieram para as ruas só em Lisboa, que no fundo legitimar e consagrar o 25 de Abril, não é? Mas depois por todo o país, no Porto, em Braga, enfim, foi de facto a consagração da liberdade e dos ideais de Abril, no 1º de maio, decretado feriado nacional pela Junta de Salvação Nacional, porque durante o Estado de Novo não era feriado, não é? Perseguição. Como nós sabemos. Mas o curioso, já agora dar-vos nota, é que o Geraldo Loncourt, quando fizemos o livro, apresentou-nos estas meia dúzia de fotos. Entre elas estas também, não é? Que ainda incorporam ali, num último capítulo, em que chamamos isto de Dias de Liberdade em Portugal. Portanto, há aqui um segundo episódio histórico de ligação de Geraldo Loncourt à história. Foi o que aconteceu depois, nesta altura, em 2018, 2019, que é precisamente, infelizmente, o ano em que ele vem a falecer. Este livro, como vocês se recordam, que foi cá apresentado no Porto, foi apresentado em Lisboa, foi apresentado nas capitais distrito todas do país, foi apresentado em França, foi apresentado no Canadá, foi apresentado no Luxemburgo, foi apresentado na Suíça. Este livro foi uma coisa impressionante.
Mas o que longe estava eu de imaginar é que, passado algum tempo depois do lançamento do livro e dentro daquela ligação com o Geraldo Loncourt, num almoço que tivemos em França, agora também não precisando assim muito bem, afinal eu tenho mais fotografias dos dias de liberdade em Portugal. E, portanto, o que se veio depois a perceber é que ele tinha mais de uma centena de fotografias daquelas que vos mostrei há pouco sobre a questão do Álvaro Cunhal, da libertação de presos políticos e, em particular, do 1º de Maio. Ele tirou mais de uma centena de fotografias sobre o 1º de Maio de 74 em Lisboa. E ele disse, rapaz, isso é qualquer coisa fantástica. Rapaz, só isso vamos ter que fazer uma obra a destacar precisamente essa sua ligação, porque isso merece amplo destaque. Aliás, porque há uma série de fotógrafos estrangeiros que fotografaram também o 25 de Abril, mas nunca se tinha falado no Geraldo Loncourt nesse contexto. E então foi a partir daí que nós começamos a trabalhar essa nova obra, chamada Dias de Liberdade em Portugal, que foi concebida e realizada, também que tive o grato prazer de conceder e realizar em 2019, precisamente o livro ficou ele com o tradutor, o Paulo Teixeira, que está ali ao lado, portanto, ali ao meio, como vocês já conhecem, está o Vasco Lourenço, não, o Capitão de Abril, o Presidente da Associação 25 de Abril, que escreveu o prefácio desse livro. E fomos à casa do Geraldo Loncourt mostrar-lhe as provas. Já estava muito limitada, estava com o jeito já estava muito limitada, e a pescoço. Já nem sequer tiramos fotografias, nem nada, porque de facto não podíamos pôr em causa a sua dignidade e longe disso. Mas ele ficou radiante dentro do sofrimento e já estava pela obra, adorou a obra, mas infelizmente já não, passados 15 dias, faleceu. E nós fizemos o lançamento do livro a 19 de Abril, já ele tinha falecido, portanto, na Associação 25 de Abril, e depois, 2 semanas depois, fomos a Paris, onde a apresentamos no consulado com a esposa, a Isabel Loncourt, que está ali ao centro connosco, e, portanto, uma homenagem a título póstumo, e foi também um lançamento já a título póstumo da obra, que ele infelizmente já não conseguiu estar connosco no seu lançamento. Mas se o Rui concordar e achar relevante e pertinente, teria todo o gosto em abril do próximo ano poder, dentro deste género também, podemos fazer aqui uma conferência a falar sobre o espólio, sim, vasto, sobre os dias de liberdade em Portugal, e até colocar aqui também alguns exemplares do livro que ainda existe. Claro que sim. E assim também se poder homenagear o Geraldo Loncourt novamente nesta perspectiva. O Geraldo Loncourt, portanto, há uma expressão muito feliz. O Eduardo Lourenço, infelizmente também já não se encontra fisicamente connosco, assinou o prefácio do livro sobre a imigração portuguesa. E então no prefácio ele diz que algo muito interessante. Em pleno drama da nossa imigração de europeus, portanto ele escreve o prefácio na altura em que começam a vir as notícias das mortes no mar Mediterrâneo, dos imigrantes que vêm à procura de novas oportunidades de vida, tal como os portugueses além do Pirineu. Aliás, ele diz ali os imigrantes que atravessam os vários Mediterrâneos, não é? Da vida para o Tombadilho, onde o ar do largo lhes restitui ao mesmo tempo a esperança e a dignidade. Portanto, o que é que ele diz, o Eduardo Lourenço, sobre o Geraldo Loncourt? Que os imigrantes portugueses nos anos 60 tiveram a sorte de ter como companhia o sorriso aberto de marinheiro de Geraldo Loncourt e a sua máquina para os lembrar para sempre nos retratos com que o salvou do esquecimento. E por isso é que ele é conhecido como fotógrafo que imortalizou a história da imigração portuguesa para a França. Porque de facto imortalizou esta epopeia e este marco incontornável da história portuguesa. De tal forma que em 2016 o atual Presidente da República, que tinha sido eleito há pouco tempo,
entre as várias coisas, seguramente, entre os pontos positivos e negativos, dessa história é que se encarregará disso, mas dentro dos aspectos positivos há um aspecto, de facto, muito interessante que o atual Presidente da República criou, e um deles, para mim, indubitavelmente, é o facto de ter sido ele o primeiro a ter iniciado as comemorações oficiais do 10 de junho, Dia de Portugal, Camões das Comunidades Portuguesas, junto dos imigrantes, ou seja, fora do território nacional. E em 2016 as primeiras comemorações foram em França, em Paris. E é precisamente nessas comemorações oficiais do 10 de junho em Paris que o Presidente da República condecorou, a 11 de junho, em Champigny, o Geraldo Loncourt com a comenda da Ordem do Infante. E, portanto, como devem imaginar, para o Geraldo Loncourt, eu não estive pessoalmente, mas esteve em representação o tradutor, porque eu, nesta altura, fui convidado e tinha-me comprometido a ir apresentar o livro a Toronto. Entretanto, veio o convite para estar na sessão, não pude estar, teve o Paulo Teixeira, mas de facto o Geraldo Loncourt ficou extremamente feliz, não pela condecoração em si, mas pelo gesto, pelo simbolismo, pelo facto de ter sido no local onde ele retratou profusamente os imigrantes portugueses nos anos 60 em Champigny. Portanto, de facto, foi um momento de grande simbolismo e de grande importância. Pronto, e basicamente era isto que lhes vinha aqui apresentar, e era também por uma forma singela de homenagear e uma vez mais procurar relembrar e evocar a memória de um homem que sobretudo amou e honrou os portugueses. Muito obrigado, Daniel, é excelente, não podia ser melhor, obrigado. Não sei se porventura quiserem colocar alguma questão.